Galera, nessa aula de hoje a gente vai fazer uma introdução à sociologia de Durkheim, considerado um dos principais expoentes do positivismo. Vamos lá então, moçada. Olha só, o Durkheim foi um dos discípulos de Comte, né? E é considerado o sistematizador da sociologia enquanto ciência. Né? Foi ele que, em certa medida, vai tornar a sociologia uma disciplina de status acadêmico. É ele que vai se preocupar em estabelecer com precisão qual é o objeto de estudo da sociologia, né? Como que o cientista deve abordar esse objeto, não é? Então, esse cara será um grande pensador positivista e, né, cujas reflexões são muito recorrentes nos vestibulares do país afora, beleza? Então vamos lá nos inteirar da sociologia desse camarada aí, ó. Primeiramente, para Durkheim, o que a sociologia estuda? Qual é o objeto de estudo dessa disciplina, dessa ciência? Ele vai dizer categoricamente, a sociologia estuda os fatos sociais. E o que é fato social, galera? Olha aí, ó, aquilo que é padrão, aquilo que é normatizado dentro de uma certa sociedade. Portanto, é aquilo que é frequente, aquilo que é comum, aquilo que é capaz de produzir sobre os indivíduos uma certa coerção, sendo inclusive exterior à vontade desses indivíduos. Professor, não consegui entender esses termos, essas terminologias que apareceram aí, aquilo que é frequente, né, comum, que gera coerção e que é exterior, como assim? Vamos entender isso melhor. Primeiro está aqui alguns exemplos, né, do que a gente poderia tipificar como fato social. As leis, os hábitos que nós adotamos, não é? As convenções monetárias, a moeda corrente que nós utilizamos. E eu diria que até a prática do crime, ela é considerada, na perspectiva durkheimiana, um fato social. Não é? A gente vai ver por quê. Tá? Agora, vamos entender na definição de fato social aqueles conceitos que foram empregados. O primeiro conceito, coercitividade. A gente tinha definido o fato social como sendo aquilo que é comum, frequente no comportamento dos indivíduos, que exerce coerção. Então essa expressão, essa figura aqui já parece um pouco, né? Essa ideia da coerção, a força policial ali presente, exercendo uma coerção sobre as pessoas. Mas vamos entender melhor e de maneira mais clara esse conceito. Gente, coerção é o quê? É uma pressão. Coerção é uma força que leva as pessoas a agirem de uma determinada maneira. Aqui eu coloquei a ideia da repressão policial e tal, ok? Só que quando você vai pensar, por exemplo, um hábito que nós adotamos, esse hábito ele é extremamente coercitivo. Ele exerce sobre nós uma pressão que a gente nem imagina, tá? Você percebe a pressão que um hábito exerce sobre a sua consciência a partir do momento em que você faz a experiência de visualizar alguém cujo hábito é completamente diferente do seu, né? Por exemplo, quando você vê ali, por exemplo, digamos, uma pessoa chinesa, uma pessoa lá na China, comendo um certo tipo de alimento, aí você vai falar, poxa, mas como que esses caras comem essas coisas? Ou alguém que se veste de uma determinada maneira, você vai falar, puxa, mas como eles se vestem dessa maneira, né? Que tipo de roupa estranha é essa que eles vestem?
esse estranhamento nosso, né, em relação ao que é diferente, não deixa de ser uma pressão, né? Uma pressão resultante de quê? Da internalização dos fatos sociais. Nós internalizamos determinados tipos de normas, de usos, de convenções, e em virtude dessa internalização, nós vamos, né, olhar com um olhar de reprovação e de estranhamento aqueles cujos hábitos são diferentes dos nossos, entendeu? Então, a coercitividade, ela é uma característica do fato social, justamente porque o fato social se identifica como regras, normas, convenções que norteiam a vida das pessoas. Só que os fatos também, galera, eles são exteriores. O Durkheim, na definição, ele falou que os fatos são exteriores à vontade dos indivíduos. Cara, o que significa isso? Significa que os fatos sociais, eles vão atuar sobre o indivíduo, sobre a conduta do indivíduo, independentemente da vontade dele, né? É como se esses fatos sociais existissem de maneira anterior ao indivíduo e, portanto, não dependeu desse indivíduo para ele poder existir. É igual isso aqui, ó. O uso dessa burca, né, dessas vestes fechadas aí por parte das mulheres que seguem o Islã. Né? Não foram essas mulheres que criaram essas convenções. Essas convenções são exteriores a elas. Essas convenções existem independentemente do querer delas. Tá? E quando essas mulheres nasceram, por exemplo, as convenções já estavam consolidadas e aos poucos elas foram absorvendo, né? Elas foram tornando esses hábitos como se fossem os hábitos delas, pessoais delas, mas não são hábitos pessoais delas, né? Esses hábitos são exteriores a elas. É igual a maneira, por exemplo, que muitos de nós penteamos o nosso cabelo, arrumamos o nosso corpo. Esses hábitos não fomos nós que estabelecemos, que criamos. São hábitos exteriores a nós e que nós aderimos não por uma questão de vontade própria, né? Não é uma questão de vontade, eu vou escolher tal e tal hábito. Não. Esses hábitos exteriores a nós, sobre nós vão exercendo a influência. E sobre nós também, conforme eu comentei no slides anterior, vai exercendo coerção, não é? E, por fim, nós temos aqui a generalidade. Não é? A ideia de que os fatos sociais se repetem no comportamento, na conduta da maioria dos indivíduos, fazendo com que dentro da sociedade exista uma certa regularidade, uma certa coesão entre os indivíduos. Na imagem aqui, por exemplo, o uso do uniforme nos estabelecimentos de ensino. Isso é algo geral, isso é algo comum. Assim como é extremamente comum a incidência, por exemplo, de práticas criminosas na sociedade. Você vai notar que em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você vai notar a incidência de práticas criminosas. Portanto, o crime é um fato presente de maneira corriqueira, rotineira na sociedade. É tão presente que na sociedade cria-se um conjunto de instituições que resultam dessa própria prática criminosa, ou que surgem como uma resposta à própria prática criminosa. Entendeu? Então o crime, ele é um problema generalizado na sociedade e ele acaba em certa medida fazendo parte, olha aí, da ordem social, né? Da estrutura social. Assim como existe, né, de maneira ordinária na sociedade
o policial, o advogado, de maneira ordinária na sociedade também existem aqueles que estão dispostos a violar as leis cometendo crimes, né? Por isso, o crime ele é um fato que se repete na sociedade, assim como os costumes, os hábitos que nós praticamos são fatos gerais. A língua que nós falamos, por exemplo, a língua portuguesa é falada no Brasil, lá do Oiapoque, no norte, até no Chuí, no extremo sul do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Então é um fato que se repete, né, no comportamento das pessoas. Agora, aí uma questão que o Durkheim vai formular e tentar responder. Como que o cientista social deve abordar, deve estudar, deve investigar os fatos sociais? Qual é o método que o cientista deve empregar, deve utilizar para poder investigar os fatos sociais? Bom, vamos entender esse método. Primeiro procedimento. O cientista, quando vai estudar os fatos sociais, ele tem que tratar os fatos sociais como coisas. Cuidado, galera, porque coisa é um conceito sociológico, é um conceito da sociologia desse cara. Coisa é tudo aquilo que se impõe à observação. Portanto, é tudo aquilo que pode ser quantificado, é tudo aquilo que pode ser descrito, experimentado, comparado. Tá certo? Então, o cientista, na investigação do fato social, ele tem que se colocar do lado de fora daquele fato, daquele fenômeno social e investigá-lo como se ele fosse uma coisa. E o segundo procedimento, olha aí, ó, o sociólogo, o cientista, ao estudar um fato social, ele tem que despir-se de suas pré-noções. O que são essas pré-noções? As pré-noções são as crenças, são os sentimentos, são as convicções e convenções da cultura, não é? Em outras palavras, quando o cientista vai abordar um determinado fato social e estudá-lo, ele jamais pode deixar que pré-conceitos, pré-juízos ou pré-noções exerçam a influência sobre aquilo que ele está pesquisando. Né? Então, se eu vou fazer um estudo rigoroso a respeito de um determinado costume, né, lá de uma sociedade tribal na África, eu não posso deixar que os parâmetros da minha cultura e até mesmo as minhas crenças pessoais interfiram naquilo que eu estou investigando. A gente até colocou aqui a figura do camarada, todo tatuado e tal, e aí muitas vezes, em virtude de determinados pré-conceitos, a gente costuma fazer juízos equivocados a respeito das pessoas. No caso dos fatos sociais, o que o Durkheim está convidando a fazer, olha, cuidado com esses pré-conceitos ou essas pré-noções, porque elas retiram, né, da pesquisa científica o seu caráter de rigor, a sua cientificidade, né? Então, no fundo, isso quer dizer, olha, seja neutro, seja objetivo na sua pesquisa sociológica, não é? E, por fim, aqui, esse é um procedimento extremamente interessante, o Durkheim nos convida justamente a compreender os fatos sociais a partir de sua origem no meio social e não a partir das vontades individuais. Tá? Em outras palavras, o cientista, ao abordar, ao estudar um fato social, ele tem que procurar entender esse fato à luz da sociedade ou da estrutura social e não à luz da vontade dos indivíduos ou da ação desses indivíduos. Eu vou te dar dois exemplos. Primeiro, o tema do suicídio é um tema que o Durkheim vai estudar. Ele concebe o suicídio como um problema social e que, portanto, é algo cuja resposta encontra-se na sociedade, na incidência ou na regularidade como isso ocorre na sociedade.
O suicídio, portanto, é um problema cuja explicação deve ser buscada não nas vontades individuais, nos dramas pessoais individuais do indivíduo. O suicídio é um problema social cuja resposta deve ser buscada na ordem social. Da mesma maneira, e um outro exemplo, os problemas de trânsito, os acidentes de trânsito que acontecem aí nas grandes capitais. Não adianta a gente procurar uma resposta para essa problemática pura e simplesmente na chamada consciência individual. Os acidentes de trânsito acontecem porque os indivíduos bebem muito ou porque são imprudentes. Não, a resposta para Durkheim não deve ser buscada nessa perspectiva da individualidade. Mas o que existe na estrutura social que leva ao aumento da taxa de acidente de trânsito? É esse o foco da sociologia durkheimiana. Com isso eu estou querendo mostrar aqui uma coisa para você. Na sociologia positivista de Durkheim, e esse é o ponto fundamental dele, o indivíduo, na sua forma de pensar, sentir e agir, ele é sempre, galera, um produto do meio ou um produto da sociedade. A sociedade determina e condiciona o indivíduo. O que o indivíduo pensa, a maneira como ele age, é sempre resultante de uma imposição do social sobre ele. Beleza? Então tá aí, galera. Bom, tipos de fatos sociais é um outro tema importante aqui na sociologia durkheimiana. O Durkheim, ele classifica os fatos sociais em dois tipos. Fatos que são normais. O que são fatos normais? São fatos, primeiro, eles são repetitivos na ordem social, eles fazem parte da ordem social, tá certo? Então, são fatos que são repetitivos na ordem social, são fatos que são comumente aceitos naquela ordem social, portanto, eles até mesmo colaboram para quê? Para fortalecer a coesão, a aproximação entre os indivíduos. O Durkheim vai dizer, por exemplo, o crime. O crime ele é um fato normal. Por que ele é normal? Porque ele se repete dentro de uma sociedade. Ao mesmo tempo, o crime ele serve muitas vezes para fortalecer os vínculos entre os indivíduos. Como, professor? Bom, o crime ele pode fortalecer a moral de uma sociedade na medida em que os indivíduos eles reagem negativamente àquela prática criminosa, A partir do momento em que a sociedade ela hostiliza um determinado acontecimento criminoso, esse sentimento de hostilização em relação a uma prática ruim, esse sentimento ele está servindo para quê? Para reforçar a consciência coletiva do grupo. Portanto, o crime é um fato normal. Por quê? Porque ele acontece cotidianamente e, ao mesmo tempo, ele pode unir os indivíduos num sentimento de depreciação em relação àquela prática, num sentimento de união, de solidariedade, no sentido de negar veementemente uma prática ruim. Entendeu? Agora, o fato social normal, então, galera, conforme a gente falou, ele está integrado à ordem social. Ele é parte integrante do funcionamento de uma sociedade. Agora, o fato patológico, ele já tem um detalhe interessante. Enquanto o fato social normal, ele é regra numa sociedade, ele é comum, o fato social patológico, ele já é excepcional. Ele já é um fato que foge dos limites aceitáveis de convivência de uma sociedade. Portanto, é um tipo de fato que põe em risco
o consenso social. Ele põe em risco o funcionamento e o bom funcionamento da ordem social, tá? Então imagine uma sociedade onde os indivíduos, por exemplo, ignoram os valores. Cada um age, né, a seu bel prazer, como se regras morais não existissem. Uma sociedade assim seria uma sociedade doente. Uma sociedade onde a convivência não seria possível porque ali não haveria aqui, parâmetros que pudessem unir as pessoas entre si. Tá? Então o fato social patológico ele é sério, por quê? Porque ele desestrutura a sociedade, ele põe em xeque a ordem e as instituições dessa sociedade. Professor, me dá exemplos. Bom, então eu poderia dar um exemplo clássico para você em relação a um fato social patológico. Imagine aí, né, uma própria pandemia, como nós estamos vivenciando nesse momento, que está colocando em xeque o funcionamento das instituições políticas, das instituições ligadas à saúde, tá? Imagine ali uma pandemia de uma proporção tão grande, mas tão grande, que o sistema de saúde já não consegue lidar mais e aí milhares e milhares de pessoas vão morrendo, o Estado já não consegue mais ter condições de auxiliar na minimização dos efeitos dessa pandemia. Isso é patológico, por quê? Porque está rompendo com aquilo que é rotineiro, aquilo que é aceito, aquilo que faz parte dos limites de funcionamento de uma sociedade. Agora um outro exemplo aí, que é o que mais é recorrente em processo seletivo. Imagina, galera, uma crise econômica de grande proporção que gera desemprego em massa, tá certo? Que gera, consequentemente, um processo, né, de falta de alimentos por parte das pessoas em virtude do desemprego em massa, né? Ou seja, vai gerar uma fome generalizada, vai gerar, por exemplo, um colapso em várias instituições, tá? Então, por causa da crise econômica, né, várias empresas quebraram e, consequentemente, muitas pessoas desempregadas e pessoas desempregadas não terão condições mais, por exemplo, de manter seus filhos nas escolas privadas, de pagar plano de saúde, de consumir. As pessoas vão perdendo esse potencial, inclusive de consumir. Não é? Então, essa situação, né, ela tipifica uma doença social, uma patologia social. Tá? Então, as crises econômicas graves são exemplos notórios de fato social patológico. Agora, aquela perguntinha que o Durkheim fez, e é interessante, será o crime um fato social normal ou patológico? Nós já temos a resposta. Nós já falamos aqui, que o crime ele é um fato social que se repete, ele é corriqueiro na sociedade. Existe, inclusive, uma aceitação de determinados níveis desse acontecimento, que é o crime. Tanto é que em toda a sociedade, né, você vai perceber a presença de instituições formais para lidar com essa prática, a prática do crime, tá certo? Isso significa que ele está, em certa medida, querendo ou não, ele se repete em toda a sociedade, ele é parte integrante ali, entre aspas, da ordem social. Agora, a partir do momento em que o crime ele vai assumindo ali um caráter extremamente perigoso, que isso? Ele vai aumentando gravemente a sua taxa de incidência, né? Ele vai se tornando algo extremamente, mas extremamente presente na sociedade, ao ponto da sociedade não mais conseguir lidar com ele, o Estado não consegue lidar, as famílias com medo, enfim, aí ele pode se tornar uma excepcionalidade, ele pode se tornar um fato patológico. Portanto, o que vai distinguir o que é normal ou patológico é a excepcionalidade ou a regularidade. O fato normal é regular, o fato patológico é excepcional. E a taxa de incidência também, trazendo maus ou bons resultados dentro da ordem social.
Tá certo? Então, só frisando aí para vocês sobre essa questão dos tipos de fatos sociais. O fato normal faz parte da ordem social e é por ela tolerado, colaborando para aproximar os indivíduos. Já o fato patológico, ele já faz um efeito contrário. Ele quebra, ele põe em xeque essa ordem, afastando os indivíduos entre si, quebrando a coesão, a solidariedade na sociedade. Beleza?